Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta sexta-feira, dia 25 de julho de 2025. O Colorado que treinou no CT Parque Gigante, reapresentação e novidades importantes. Será que o Roger vai poupar alguns titulares para o jogo contra o Vasco da Gama no final de semana? Existe uma grande possibilidade disso acontecer e a gente vai falar sobre quais nomes podem acabar sendo poupados pelo técnico do Inter. Teve jogador que passou por cirurgia nas últimas horas, o empresário que está ajudando o Inter. Sim, é isso mesmo que você está ouvindo. Tem um empresário ajudando o Inter na contratação do Alan Rodrigues e a gente vai explicar como. A gente também fala sobre a punição para a Guarda Popular, a principal organizada do clube, porque ela não esteve presente no último jogo, não estará no próximo no final de semana, mas teve um documento que foi assinado, um acordo de paz e teremos grandes festas aí contra Fluminense e Flamengo no Estádio Beira-Rio. A gente vai falar sobre isso. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade na KTO. E quero falar aqui também de Mais Ágil Assessoria. Tá precisando de dinheiro? Tá correndo atrás do teu ganha-pão? Quem pode te ajudar é a Mais Ágil. Por quê? Ela vai te ajudar a sacar o valor do teu FGTS, aquele valor que tu nem sabe quanto que tem guardado na conta, não sabe como sacar esse valor e eles vão sacar em até 1 hora e botar na tua conta, no teu Pix. Então, não perde tempo, entre em contato com o pessoal da Mais Ágil. O link da Mais Ágil para tu entrar em contato com eles tá no primeiro comentário fixado, junto com o link de registro para tu fazer o teu registro lá na KTO, tá certo? E também tem um número aí na tela para vocês. Bom, gente, o Inter se reapresentou hoje no CT Parque Gigante, depois da vitória contra o Santos na quarta-feira à noite, lá no interior de São Paulo. 2-1, o Inter subiu na tabela, hoje 10º colocado no Campeonato Brasileiro e tem mais uma rodada do campeonato antes do jogo de ida contra o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil, no meio de semana que vem no Estádio Beira-Rio aqui em Porto Alegre. O jogo será também aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio, contra o Vasco, outro adversário carioca, no domingo às 18h30, tá? A reapresentação contou com todos os atletas à disposição, aqueles que começaram, claro, contra o Santos na vitória no meio de semana lá na Vila Belmiro, fizeram somente corridas no gramado, os demais fizeram um treinamento físico e depois um treinamento com bola com uma garotada que subiu aí nesses últimos dias de sub-20, sub-17 do Inter para participarem desse treinamento. Bom, o Roger ele pode poupar jogadores para essa partida contra o Vasco da Gama, tá? O Vitão seria um jogador que tinha uma chance de ser poupado, mas levou o terceiro amarelo, limpou a ficha e tá suspenso, né, contra o Vasco, volta depois no Brasileirão zerado nos cartões. O Vitão já não tá à disposição, vai poder se poupar, né, dar uma descansada, o zagueiro do Internacional. Outro jogador que tem chance de ser poupado é o Bryan Aguirre, é o jogador com maior minutagem pelo Inter na temporada, o jogador que fez o maior número de jogos, mais minutos em campo. Então o Bryan Aguirre pode ser poupado, até porque agora teve a chegada do Alan Benítez. Roger vai querer ver mais desse jogador, é uma chance o Aguirre sendo poupado e o Benítez começando o jogo no final de semana no Beira-Rio. No meio de campo, eu acredito que não os dois, mas um dos dois volantes possa ser poupado, Thiago Maia ou Bruno Henrique. Roger falou na última coletiva sobre o desgaste da equipe, que o terceiro jogo, que foi agora contra o Santos, depois de um período de 15 dias para mais de parada, deu mais de um mês, na verdade, foram 15 dias treinando, o terceiro jogo é sempre o mais complicado, de ritmo, de questão física, e que no seu sistema de jogo os volantes são os jogadores sempre mais exigidos, então são os jogadores naturalmente mais desgastados. Então eu tô prevendo aí que o Roger possa poupar pelo menos um dos dois. Não sei até se não os dois, mas acredito que ou o Thiago Maia ou o Bruno Henrique sejam poupados agora no final de semana contra o Vasco. E não dá para descartar a possibilidade do Alan Patrick. Um meia que precisa de ritmo, que precisa de um jogo cadenciado em que ele fica muito com a bola, então exige muito fisicamente, e é um jogador de mais de 30 anos e é o principal jogador do Inter. O Inter não pode correr o risco de perder o Alan Patrick contra a Fluminense lá na frente contra o Flamengo, então sim, existe uma possibilidade do Alan Patrick ser poupado contra o Vasco no final de semana. Repito, não tem nada acertado ainda de quem vai ser poupado, mas eu tô dando as maiores possibilidades dentro daquilo que o Roger já fez ao longo dessa temporada, tá? Deixa eu falar aqui do jogador que passou por uma cirurgia hoje, porque... Hoje não, aliás. Hoje eu fui procurado por algumas pessoas que cuidam da carreira do goleiro Ivan, que teve uma lesão meniscal no joelho. Ele é reserva
do Rocher, reserva do Antony também, é o terceiro goleiro do Inter. E o Ivan, ele ficou fora da relação contra o Santos, ele até vinha sendo relacionado em alguns outros jogos, principalmente antes do retorno do Rocher, quando o Antony era o titular e aí o Ivan era o segundo, né? Era o reserva do Antony, agora terceiro reserva com o retorno do Rocher. Ele teve essa lesão meniscal no joelho e muita gente estava pensando, pô, lesão de menisco, vai passar por cirurgia, esse cara vai perder o resto do ano. A gente já tá em julho aí, final de julho, início de agosto. Porém, eu fui procurado por pessoas que cuidam da carreira do Ivan, e elas me relataram que, cara, foi uma lesão, por mais que seja no menisco, simples, tá? Foi uma artroscopia, que é a lesão mais leve ali pro joelho, longe de uma LCA, que foi o que o Ivan fez, por exemplo, no início da temporada passada, quando ele chegou no Inter e no primeiro jogo teve uma lesão no joelho. Então o prazo para essa artroscopia de recuperação é de mais ou menos 3 a 4 semanas, tá? Então o Ivan não deve ficar muito tempo sem treinar e muito tempo sem ser uma opção pro Roger, por mais que seja um jogador que hoje, repito, é o terceiro goleiro do Inter, mas o prazo de recuperação dele é, entre aspas, mínimo. É um mês e meio no máximo de recuperação pro Ivan por conta dessa lesão no menisco, tá? Inclusive me disseram que ele poderia não fazer a cirurgia, mas como é uma cirurgia simples e o tempo de recuperação é pequeno e ele não é um jogador hoje tão importante no elenco do Inter, não teria problema de fazer essa cirurgia agora. Deixa eu falar aqui sobre Alan Rodrigues, porque já se tornou uma novela, não tem o que vai mudar isso, já tá há um mês aí negociando para mais, só que tem algumas novidades importantes, tá? A gente recebeu uma informação nos últimos dias sobre o último entravezinho que tinha nessa negociação, só que não tinha uma confirmação ainda pra gente poder falar aqui. E agora já dá pra falar porque foi confirmado que o último entrave não é mais percentual entre Inter e Argentinos Júnior, não é o valor que o Inter vai pagar ao Argentinos Júnior, e sim o valor que fica para o Alan Rodrigues. Por quê? A legislação argentina, lá na AFA, na Associação de Futebol da Argentina, ela prevê o pagamento de uma taxa de 15% do valor para o atleta. Ou seja, 15% do valor do negócio fica pro jogador. Tá? Ou seja, os 4 milhões de dólares por 80%, o Inter vai pegar os 80% dos direitos do jogador, só que desses 4 milhões tem 15% que tem que ficar pro jogador. Então, geralmente, os clubes pedem, ó, tu me dá 4 milhões só pra mim e depois tu te resolve com o jogador e paga pra ele o equivalente a 15% dessa negociação. Só que aí, pra negociar mais isso, é mais um mini embróliozinho, um entravezinho, tá? Repito, entre Inter e Argentinos Júnior e jogador, tá tudo certo. Agora, tem esses 15% que vão ter que ser repassados ao jogador, que é uma legislação da Associação de Futebol da Argentina e que tem que ser resolvido aí o quanto antes para o Inter ter o Alan Rodrigues. Só que aí vem uma informação do Bruno Flores, repórter muito bem informado lá em GZH, da Rádio Gaúcha, 0 Hora, que é: o Internacional desistiu daquele parceiro que ajudaria o Inter a pagar os valores do Alan Rodrigues. Lembra? A gente falou aqui, uma empresa, possivelmente um banco, pagaria o valor à vista para o Argentinos Júnior e o Inter devolveria esse dinheiro para esse parceiro, provavelmente, repito, um banco, com valores de juros um pouco maiores. O Inter está desistindo dessa possibilidade por conta desses juros maiores, e a informação que o Bruno Flores trouxe hoje é que o Inter não vai pagar esse valor à vista. Só que quando tu não paga um valor à vista, tu tem que dar garantias bancárias para quem vai receber, para ele não ficar na mão. E o empresário, que ainda não teve o nome revelado, deu essas garantias bancárias para o Internacional. Essa informação lá de GZH, eu procurei algumas pessoas para me confirmar essa informação, até o momento não obtive resposta, por isso estou acreditando aqui o Bruno Flores da Rádio Gaúcha, porque a informação é dele de que um empresário importante está ajudando o Inter nesse negócio, e aí o Inter desistiu, então, como a gente trouxe aqui agora a informação, o Inter desistiu desse banco que ajudaria e está com a ajuda desse empresário para dar garantias bancárias. Repito, garantia bancária é a garantia de que tu vai ser pago. Vale lembrar aqui, o Celso Rigo no Grêmio, em negócios recentes com Cristaldo e Carbajo, ele ajudou o Grêmio dessa forma. Não foi só dando dinheiro. Ele deu garantias bancárias para o clube, porque é o que tu faz quando tu quer fazer um parcelamento no negócio, porque senão tu só chega lá e paga à vista, que é o que o Inter ia fazer com a ajuda, possivelmente, desse banco, só que teria os juros muito altos, tá? Então, é uma informação bem importante. O Inter conseguiu um parceiro, investidor e empresário para, nesse caso, dar as garantias bancárias para o clube argentino para a contratação do Alan Rodrigues, que só está aguardando ser tudo finalizado para já vir a Porto Alegre e ser anunciado como jogador do Inter. Mas assim,
Repito, quando não anuncia, não dá pra dizer que é jogador do Inter. Mas é quase isso. Ele tá muito perto de ser jogador do Internacional. A outra situação que eu quero falar aqui é envolvendo a torcida do Inter, a Guarda Popular, tá? Principal, organizada, enfim, barra brava, não vou entrar nesses pormenores, que a gente viu nos últimos dias algumas brigas internas que envolviam aí liderança, poder da torcida da Guarda Popular. Aconteceu uma delas no centro de Porto Alegre, e aí a brigada puniu a Guarda Popular, que ficou fora do jogo contra o Ceará, tanto que já tava, o jogo era às 11 da manhã, tá? Eu cheguei no Beira-Rio, entrei lá às 7 e pouquinho da manhã, 8 horas, e cara, tava tudo postado lá, faixas, enfim, tudo bonitinho. Só que a briga foi ali por volta das 9 e pouca, 10 da manhã. A brigada puniu a Popular naquela manhã mesmo, ela ficou fora do estádio. A gente viu que foi um clima muito diferente, porque não tinha as faixas, não tinha os instrumentos, não tinha muita cantoria no estádio. Foi um jogo à la Europa, né, em relação ao clima. E o que aconteceu? Hoje teve uma reunião entre Inter e o seu relacionamento social, a Guarda Popular e esses dois núcleos aí que entraram em colapso, em briga, enfim, já há um tempo, e a Brigada Militar. Eles assinaram um termo de paz e a Guarda Popular vai voltar no jogo contra o Fluminense na quarta-feira que vem. Ou seja, aquela preocupação que todo mundo tinha, que era justa de um Beira-Rio, entre aspas, para baixo nas principais decisões que chegam agora contra Fluminense na Copa do Brasil e Flamengo na Libertadores, não vai acontecer. Contra o Vasco eles ainda vão ficar fora, mas na outra quarta contra o Fluminense, o jogo de ida no Beira-Rio, a gente deve ter uma festa completa aí no estádio Beira-Rio, e ainda bem, porque a gente sabe que essas coisas vão para dentro de campo também. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijo, um abraço e até a próxima.